Olá pessoal, neste vídeo iremos falar do fluxo de caixa, o que é e como fazer. O fluxo de caixa ele é uma ferramenta que ajuda você empresário a controlar com precisão as contas a pagar e a receber, ou seja, as despesas que a sua empresa tem, como salários de funcionários, aluguel e internet, e também as receitas de vendas feitas a prazo, parceladas no cartão de crédito ou em cheques, por exemplo. A análise correta do fluxo de caixa facilita o planejamento para o crescimento da sua empresa, além de permitir que você estabeleça estratégias para reverter previsões de saldo negativo, como a renegociação de prazos de pagamentos com fornecedores, promoções relâmpagos para liberação de estoque ou a solicitação de um empréstimo. Um dos fatores mais importantes deste controle é ter uma visão passada e futura de todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. O fluxo de caixa bem feito pode ajudar muito na gestão financeira da sua empresa, permitindo que você tome decisões baseadas em números de maneira antecipada. Nesse nosso vídeo, vamos explicar o que é o fluxo de caixa, para que serve, além de mostrar como colocá-lo em prática. Continue assistindo até o final e bons estudos! Afinal, o que é o fluxo de caixa? Basicamente, o fluxo de caixa é o controle dos recursos financeiros que entram e saem da sua empresa. É uma ferramenta simples para que você, empreendedor, acompanhe as suas movimentações financeiras, saiba como mantê-las equilibradas, certifique-se se faltou ou sobrou dinheiro ao fim de um determinado período e se poderá negociar prazos maiores ou menores com clientes e fornecedores, por exemplo. É bem normal ver o fluxo de caixa sendo feito no caderno, mas hoje é muito mais fácil de administrá-lo pelo computador ou até mesmo pelo seu celular. Mas para que serve o fluxo de caixa? Independentemente do tamanho da sua empresa e da área de atuação, é muito importante que seja adotado o uso do fluxo de caixa de forma rotineira. Se você acompanhar as movimentações financeiras ao longo do tempo, será possível tomar a melhor decisão com relação ao capital do negócio. Diante disso, você pode flexibilizar prazos de pagamentos aos consumidores sem comprometer as tarefas da empresa, analisar quando subsidiar as atividades por meio de empréstimos ou de financiamentos, saber se vai sobrar ou faltar capital futuramente, além de compreender quando negociar um maior prazo com os seus fornecedores. É importante contar com essa ferramenta que cria diversas vantagens ao fazer um fluxo de caixa e permite que o gestor entenda a real situação da sua empresa. Mas qual o passo a passo para que você monte o seu fluxo de caixa? Quer aprender a fazer o fluxo de caixa e melhorar a gestão financeira da sua empresa? Acompanhe o passo a passo que preparei para você. O primeiro passo é que você verifique o saldo inicial da sua empresa. É a primeira coisa que você deve fazer quando se decide criar uma gestão financeira mais rigorosa e sólida. É verificar quanto de dinheiro há no seu caixa. O segundo passo é que você classifique suas receitas e despesas. Antes de começar a fazer o lançamento de receitas e despesas para o fluxo de caixa, é importante que você classifique essas transações. Isso será muito útil no futuro, quando você quiser analisar as origens mais relevantes de recursos ou os custos que podem ser reduzidos ou cortados. Não existe regra para a criação de categoria. Basta pensar nas análises que serão importantes para o seu negócio, como quanto você gastou em marketing ou com entregas. Separe os lançamentos, por exemplo, como aluguel, telefone, material de escritório, luz, salários, entre outros. O terceiro passo é que você registre todas as entradas e saídas de caixa de um determinado período. Anote tudo que a empresa tem a receber em um período pré-determinado. Para projetar o fluxo de caixa, o recomendado é considerar um período de 12 meses. Tenha registrado os pagamentos recebidos à vista ou a prazo, as contas a receber e a qualquer outra possível entrada de dinheiro. Além disso, informe sempre a data exata em que a transação aconteceu ou vai acontecer. Além disso, é fundamental catalogar tudo que a empresa tem a pagar em curto, médio ou a longo prazo, seja valor estimado ou fixo. O importante aqui é anotar todas as contas para não ter surpresa que atrapalhe o seu planejamento. O quarto e último passo é que você atualize e corrija os lançamentos. Continue acrescentando todos os lançamentos que surgirem e corrija os valores que sofrerem alterações, como por exemplo aquela conta de luz que tinha um valor estimado, mas que veio um pouco a mais.
A diferença entre a entrada e a saída de dinheiro será o saldo do seu caixa, ou seja, quanto você tem para operar. Dessa forma, o que é o demonstrativo do fluxo de caixa? Esse demonstrativo mostra exatamente onde, quando e como aconteceram as entradas e as saídas de dinheiro no mês, oferecendo uma visão completa do caixa da empresa no passado e no presente. Com isso, o gestor enxerga a capacidade que o negócio tem de quitar suas dívidas, contratar mais funcionários ou comprar novos equipamentos, por exemplo. O ideal é que o empreendedor faça o demonstrativo do fluxo de caixa mensalmente, no primeiro ano da empresa, e trimestralmente nos anos consecutivos. E o que é o fluxo de caixa projetado? Trata-se de uma estimativa de valores e datas do negócio. Ele indica, por exemplo, os melhores dias para pagar fornecedores e estabelecer novas datas de vencimento. As previsões do fluxo de caixa ajudam a estimar sobras ou escassez no cofre da sua empresa, além de ser um indicativo da saúde e liquidez do seu negócio. Com esse recurso, você, gestor, antecipa situações de risco e evita as crises. Em caso de projeções positivas, será possível planejar investimentos em novos equipamentos, recursos ou colaboradores. Já as projeções negativas de saldo futuro de fluxo de caixa permitem se antecipar e fazer redução de despesas, realizar promoções de produtos parados e em estoques e outras ações possíveis. E para que servem os relatórios financeiros? Eles são indicadores dos resultados do negócio que apoiam você, empreendedor, na tomada de decisões. Eles mostram como está o faturamento de cada atividade e indicam o melhor caminho. Está pensando em mudar o ponto da sua empresa ou abrir uma filial? Os relatórios irão lhe mostrar com simplicidade se a sua empresa tem caixa disponível para isso, por exemplo. Sendo assim, quais são as vantagens do fluxo de caixa para o seu negócio? Agora que você já entende mais sobre o que é fluxo de caixa, confira algumas de suas vantagens. A primeira delas é identificar os ganhos e perdas para se planejar. A grande vantagem do fluxo de caixa é a identificação de ganhos e perdas de dinheiro, ajudando você, microempreendedor, a lidar com situações de maneira antecipada e planejada. Você não precisa ser um especialista para realizar esse processo, mas a dedicação e a disciplina do responsável são fatores fundamentais para que haja consequências positivas. A segunda vantagem de você ter um fluxo de caixa é que ele evita gastos desnecessários. Como todos os gastos são documentados no fluxo de caixa, você saberá quais diminuir a fim de otimizar o uso do capital do seu empreendimento. Por consequência, vai sobrar mais dinheiro para investir em setor de maior importância, como a contratação de colaboradores, a aquisição de novos equipamentos e a expansão de um local de trabalho. A terceira vantagem é que irá melhorar a tomada de decisões. Agir sem pensar é algo que jamais deve acontecer e não poderia ser diferente ao atuar com o fluxo de caixa. Ele é um mecanismo que atua com os relatórios que permite a tomada de decisão apoiada em dados, levando em conta os investimentos, os tipos de despesas, as projeções e as entradas de dinheiro. Contudo, o fluxo de caixa não apresenta todos os dados necessários para o planejamento estratégico. Ele é uma das ferramentas que deve ser usada junto com as outras e deve ser focado na tomada de decisões a partir do relatório, além da possibilidade de projeções e estimativas. E a quarta vantagem é que ele irá lhe assegurar no cumprimento das suas obrigações. Contas acumuladas demonstram um desempenho abaixo do esperado no setor contábil do seu negócio. Com isso, tomar decisões equivocadas, como erros ao emitir notas fiscais, abala a estabilidade de uma empresa e atinge a reputação no mercado. Não se esqueça de que contratempos judiciais, embargos e multas são capazes de tirar suas noites de sono também. Sendo assim, o cumprimento das obrigações financeiras é algo que jamais pode faltar na sua empresa. É possível manter o controle de tudo o que ocorre, determinando estratégias de prevenção e de correção no orçamento do seu empreendimento. Entender o que é fluxo de caixa e saber que ele é um instrumento de controle financeiro que detalha todas as entradas e saídas de capital da sua empresa é essencial para manter o seu negócio em pleno vapor, pois, por meio dele, você irá organizar os gastos da sua empresa e administrar os recursos com muito mais segurança. Sendo assim, veja agora como realizar esse procedimento de forma correta. Primeiro, estabeleça um período para as análises.
Antes que os gestores e responsáveis financeiros comecem a calcular e a controlar o fluxo de caixa, é necessário estipular qual será o período analisado. Os fluxos de caixa geralmente são analisados mensalmente, contudo, dependendo do segmento de atuação do seu negócio, esse estudo deve ser feito diariamente. Por isso, é importante não deixar que esse período aconteça na sua empresa, a fim de evitar uma interferência na autenticidade das informações, o que pode fazer com que os dados fiquem desalinhados e em desacordo com a realidade do seu negócio. Dessa forma, é fundamental definir esse tempo e deixar tudo documentado para que todos tenham ciência do que ocorre dentro da sua empresa. Outro passo é que você registre todas as movimentações financeiras. Independentemente do custo da transação, é essencial que todas as movimentações financeiras sejam corretamente apresentadas no seu fluxo de caixa, para que se evite qualquer tipo de problema. Uma ferramenta eficiente de gestão financeira pode apoiar bastante nesse controle. Também faça planejamentos de curto e longo prazo. É essencial usar todos os dados coletados para que se tenha uma boa atuação no mercado, pois a análise do fluxo de caixa contribui para que ocorra um bom planejamento financeiro da sua empresa. Com todos os registros das contas da empresa realizados, você terá um maior controle sobre as finanças, além de entender melhor em que momento o negócio se encontra para otimizar as operações de forma satisfatória. Isso fará com que os planejamentos de cada período sejam bem mais eficazes. Além disso, seja cauteloso. Os gestores eles precisam atuar com a máxima cautela em suas atividades. É essencial entender como seu negócio se comporta, pois assim existirá alguns períodos que haverá diminuição nas vendas. O fluxo de caixa ele ajuda a entender melhor essas fases em que as vendas aumentam e abaixam, para que você, gestor, consiga organizar seus custos de acordo com essas oscilações. Por exemplo, quando você realiza uma projeção do seu fluxo de caixa para os próximos anos, levando em conta a expectativa de que uma nova campanha de marketing é capaz de dobrar suas vendas, é preciso ter em mente que quanto mais a empresa vende, mais custos vão aparecer. Por isso, contar com o planejamento e pesquisa de mercado são ações fundamentais para manter a saúde financeira do seu negócio. E para finalizar, separe as despesas pessoais da sua empresa. Muitos empresários abrem uma empresa e costumam misturar suas contas pessoais com a do seu negócio, e isso ocorre por falta de conhecimento, fazendo com que suas despesas pessoais sejam sanadas com as do seu empreendimento. Assim, é fundamental que você tenha consciência de que isso pode se tornar um hábito capaz de causar prejuízo ao longo do tempo. O ideal é, desde o início do negócio, separar essas contas e deixar o capital da empresa somente disponível para as necessidades do seu crescimento. Ele pode separar uma parte fixa para que isso sirva para a sua manutenção, mas nunca utilizar uma grande parte do seu lucro em contas pessoais. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo sobre o que é fluxo de caixa e como você deve fazê-lo de forma eficaz. Espero que você tenha compreendido esse conteúdo e até o próximo vídeo.